Muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pegos pelo Tráfego. Hoje com um casal de amigos aqui, os proprietários da Leaders School, Carlos e Vânia. Eu tenho o prazer de dizer que eu sou pai de aluno da escola. Deu até briga em casa porque eu disse, ó, vai estudar lá, e não tem opção. E a gente mora em outro planeta, né? Não tem nada a ver com onde a escola está. Mas eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho do Carlos, um pouquinho da Vânia, antes até de serem os proprietários da escola, a jornada de vocês para chegar em Campinas. E aí a gente começa falando da escola, e a escola é... Vou trazer só um número aqui, para o pessoal ficar preocupado. Eu tenho um grande amigo que me perguntou assim, onde está estudando a sua filha? Eu falei, na Leaders School. Ele falou, legal. Ele fez 22 visitas a escolas em Campinas e levou o filho para estudar na Leaders School depois de 22 visitas. Olha só. Então, se você ficou curioso com esse número aí, fica até o final, você vai entender o que é a escola, por que é tão diferente, e por que pessoas tão exigentes como esse meu amigo escolhem colocar os filhos lá na Leaders. Carlão, Sim. tá contigo aí. Opa. Bom, prazer, meu nome é Carlos, para quem não me conhece. Minha jornada não tem nada a ver com a educação até 15 anos atrás. Eu vim de uma área empresarial, vim de treinamento, desenvolvimento de pessoas. Antes disso, cheguei em São Paulo em 1990, com uma mão na frente e outra atrás, para começar a vida, literalmente do zero, né? E fui construindo algo. E, assim, o que mais marcou a trajetória da minha vida foi uma pessoa que Deus colocou no meu caminho. Porque quem me levou para São Paulo foi um primo meu. E na empresa onde ele estava, havia um churrasco no final de semana e ele me levou lá. E o churrasqueiro foi usado por Deus para mudar minha vida. Porque esse churrasqueiro, em 1990, me presenteou com 2 cursos. Um programa de automotivação na qualidade total, que era uma coisa nova, e o gerenciando falar em público, para aprender a palestrar para até 500 pessoas. Uhum. E esse cara me deu esse curso. Me presenteou com esse curso, perguntou o que eu queria ser da vida, perguntou o que eu queria fazer, e me presenteou com esse curso. E isso foi um divisor de águas na minha vida, porque eu saí literalmente de um bocozinho do interior, de uma cidade de 28 mil habitantes, que não sabia como me expressar, como falar, e isso me preparou para o mercado. Foi me abrindo portas, e aí eu construí minha vida primeiro como representante comercial, depois como consultor, depois como empresário, até chegar o momento em que eu conheci uma pedagoga. Sou eu. Detalhe, hein, pessoal? Carlos e a Vânia são casados e trabalham juntos na mesma empresa, né? Que podia ser junto em empresas diferentes do mesmo grupo. Não, mas é na mesma empresa. Lugar. Eles têm funções distintas dentro do mesmo negócio. E aí, Vânia, agora que ele disse que te conheceu, ele passou a bola para você. Vai lá, Como que a Vânia veio parar em Campinas, Vânia? Eu nunca imaginei morar em Campinas. Realmente algo, como o Carlos fala, né? Deus vai mostrando os caminhos pra gente, né? Uhum. Mas eu nasci em São Paulo e sempre fui muito feliz em São Paulo, capital. E na época de fazer aquela escolha para a faculdade, em 1997, eu queria estudar numa escola, numa universidade pública, né? Uhum. Até porque minha família não tinha condições de pagar algo para mim, né? Particular, e o sonho da minha mãe era que eu estudasse até o final. Uma família simples, né? Minha mãe estudou até a 2ª série, meu pai até o ginásio. Então, eles faziam uma questão, eu sou a filha mais nova, Uhum. né? E que eu fosse até a faculdade. Meus irmãos não foram. Minha irmã foi depois de muito tempo, mas não foi nessa época esperada, né, pelos pais. Então,
Eu tinha um tio morando em Araraquara, no interior de São Paulo. E falou para minha mãe: olha, aqui tem uma universidade pública e tem o que a Vânia quer fazer, que é pedagogia. E aí a pedagogia me levou para o interior, só que não Campinas. Araraquara. Araraquara primeiro. Por que que eu fui para pedagogia? Eu não gostava da escola. Olha que loucura, né? Porque parece que quando a gente quer ser professor, que a gente ama Amo a escola. a escola. Eu não gostava. Eu gostava dos professores, mas eu não gostava da forma de ensino, porque eu não entendia por que e para que eu tinha que estudar aquelas coisas que não faziam sentido para mim. Para mim não fazem até Não hoje. faz ainda, né? Por que que eu tenho que estudar o adjunto, adnominal? Por que que eu tenho que estudar o teorema de Pitágoras? Por quê? E os professores não respondiam: ah, não dá tempo de te explicar isso, porque a gente tem que correr com o livro, correr com a matéria, correr com o exercício, tem que corrigir. E eu sempre fui uma menina dos porquês. Por quê e para quê? E eu não tinha essa Legal. resposta. Então eu falava: bom, eu acho que a escola tem que ser diferente. Não devia ser assim. Se eu fizer pedagogia, eu posso mudar. Então, com 17 anos, eu entrei na universidade pública estudando sozinha em casa, não tinha grana para pagar cursinho, nada disso. Uhum. Minha mãe fez questão que eu só estudasse e não trabalhasse desde cedo, como toda a família. Minha mãe começou a trabalhar com 9 anos, na roça, né? Então, tinha uma cultura em casa de trabalhar cedo. Mas ela falou: a Vânia vai estudar. Ela vai ser diferente. Que legal. E aí ela investiu, trabalhava de porta em porta, vendendo tudo que ela podia, né, no sol, para que eu pudesse estudar. E aí, esse meu tio, então, falou dessa oportunidade. A minha mãe, tão esforçada com tudo isso, mudou-se comigo para Araraquara, para que eu estudasse, né? E aí, lá, eu tomei a decisão no primeiro ano da faculdade que eu seria diretora de escola. Nem 18 anos eu tinha feito ainda. Aí, Carlos, monta uma Tá escola vendo? para ela mesmo, Aí, para resolver o problema. aí olha só onde ele se meteu, né? Ó, a Pois encrenca, é. né? Não era qualquer coisa. Eu queria dar aula, eu queria muito ser professora. Eu era apaixonada pelas minhas professoras, eu achava elas incríveis, né? E os professores, eu sempre gostei muito, sempre fui muito amiga, próxima, sentando lá na frente, na primeira cadeira, interessada no estudo, apesar de não entender muita coisa. Uhum. Então, eu achava muito bonita a profissão, mas eu falava: bom, só o diretor, na minha cabeça. Ou o dono de escola é que muda a escola. O professor vai tentar, mas é só dentro da sala, né? Ele faz o seu melhor, o seu possível, o seu incrível, mas é dentro de uma sala, não na escola como um todo, né? Não muda a cultura escolar. Ô, Vânia, mas a universidade, ela te preparou pedagogicamente falando para ser a diretora, mas ela não te deu nenhuma ideia a respeito de ser a empreendedora. Teve Nada. nada, Não, né? não. A universidade pública, ela te prepara na pesquisa, né? Tá. No teórico, não no Uhum. prático. Minha jornada de pesquisa foi muito pesquisa de campo. E aí eu fui para escolas ali no arredores de Araraquara, Américo Brasiliense, Santa Lúcia, cidades bem pequenas, colocando em prática algumas pesquisas com Uhum. crianças, né? Uhum. Eu fui estudar filosofia para crianças. Então eu ia, nas escolas públicas fazer roda filosófica desde a educação infantil, Legal. conversar com as crianças sobre a beleza, a paz, a harmonia, a alegria, o amor e fazer elas pensarem sobre essas coisas, né? Essa era a minha roda filosófica, era baseada em valores, em virtudes, né? Aí eu fui para a prática de sala de aula, mas empreender, dirigir uma escola, isso a faculdade realmente não Não preparou, traz. apesar de ter uma especialização lá na época, hoje em dia não tem mais. Na época tinha de administração escolar, era Uhum. teórica também, Uhum. não era prática. Você volta para São Paulo porque você Aí eu conhece o volto. Carlos em São Paulo, Não. não? Não, aí nunca contei em Mas nenhum também não foi lá no podcast. fundão do Rio de Janeiro, não. Aí eu vou ter que contar agora. Por favor, fique à Posso contar? vontade, pode. Pois é. Eu tava lá, carente em Araraquara, Longe da família. né? Estudante e tal, e ele em São Paulo. E a gente se encontrou pela internet. Não.
Foi um encontro online. digital. Digital. Naquela Digital. época Vocês já. inauguraram o Não, encontro digital. inauguramos o digital. Era lá no Orkut ainda, naquela fase ainda. Plataforma Nas inicial, lá, plataformas antes de iniciais. Facebook, antes de... MS. Eu não lembro Messenger. mais. Messenger, alguma coisa. Aham. Tinha alguma coisa, Exatamente. né? Então a gente não saiu dos Eu nossos sou da aula, lugares. eu sou da época da sala de bate-papo. É mais ou menos nessa época aí, tá Exatamente. por aí. Era isso aí. É, O pessoal mais novo nem sabe o que é isso, né? Não. Tipo um extraterrestre. não sabe. O Carlos em São Paulo, você em Araraquara, e vocês começam a conversar Começa online. a conversar online. E a conversa foi legal, né? E aí conversamos, agradava o papo, né? Exato. Escrevendo ali, né? Aham, Não era voz, igual hoje a gente manda áudio, né? era. Era só escrito. E aí, esse seria um problema hoje, porque hoje o pessoal não sabe escrever. Escrevia direitinho, viu? Os É. dois. Aí a gente acabou se marcando encontro presencial, né? Aham. E depois de um ano e pouquinho, estávamos casados já, Que legal. depois desse encontro. E aí eu Essa- fui para São Paulo de novo. Esse é inédito em podcasts, né? Aí você voltou para São Paulo. Fui de Formada, novo. casada. Casamos em Araraquara até. A família foi mais para lá, né? Todo Exato. mundo. Você, Carlos, tocava uma operação de representante comercial grande, assim. Tocava Sim, operação de marca famosa. Sim, eu tinha representação em praticamente metade de São Paulo, de uma grande marca. Aham. E assim, só que eu já estava começando, eu já fazia algumas consultorias também para alguns clientes, Uhum. e eu ficava muito incomodado, Gil, justamente com a perda de cultura. Porque nas consultorias, quando a gente ia começar a conversar, entender o cliente e depois fazer alguns treinamentos, eu sempre gostei de treinamento mais voltado para a prática, vivencial. Uhum. E, cara, tava ficando difícil falar, dar exemplos, porque tinha que descer muito o nível já naquela época para dar exemplo que a maioria conseguia entender. Isso começou a me incomodar demais, né? Conheci a Vânia e ela já estava entrando no mestrado. O mestrado dela foi na área de filosofia para crianças, mas assim, na formação de professores. Ela queria tanto mudar a escola que ela foi falar assim: bom, então tem que mudar o ambiente do professor, tem que mudar a cabeça, o mindset do professor. E eu comecei, pelos nossos papos, pelas nossas conversas e pela pesquisa dela, eu comecei a achar muito interessante esse negócio, porque a provocação filosófica tirava o ser daquele estado de estagnação que eu já estava vendo naquela época. E fez muito sentido. Até que, depois do casamento, um detalhe: nosso primeiro encontro fora de Araraquara foi em Campinas. Olha só como Meio do Deus caminho. meio do caminho. E aí Deus vai preparando as coisas e depois do casamento, uns 2 anos depois, né? Surgiu a oportunidade de comprar parte de uma escola em Campinas. E aí, A primeira escola lá em Sousas, que é um distrito de Campinas, né? Um bairro Distrito de de Campinas. condomínios, vamos dizer assim. isso. Essa primeira operação, ela era grande. Inicialmente já era grande ou ela ficou grande? Não, a operação ela era pequena, era uma escola que ela estava quase fechando. Essa escola ela só atendia Fundamental 2 e médio, a partir do 7º ano ainda. Tá. Então os sócios estavam desmotivados, tinha uma série de situações. Para a escola não fechar, nós entramos com essa ideia de resgatar a escola. Uhum. E deu muito certo, né? Deu muito certo. A escola, a gente foi trabalhando ali em 2008, resgatando um pouco da escola. Tentamos fazer parceria com uma escola de educação infantil, porque nós sentimos falta da base, das crianças, né? Porque já chegava para a gente, né, com muitas, vamos dizer assim, com muitas formatações dentro Uhum. de um padrão que a gente via como antiquado dentro da visão que a gente tem. E aí a gente pegou e não deu certo essa parceria com essa escola de educação infantil. Bom, o único jeito é montar a nossa educação infantil. E aí, em 2011, é inaugurada a unidade infantil.
Desse primeiro negócio desse lá primeiro atrás. negócio lá atrás. Que num determinado momento houve uma ruptura do quadro societário e trouxe vocês para o prédio onde vocês estão hoje, vamos dizer assim. Exatamente. Quem não sabe o que é ou onde é, a Leaders School está num lugar tradicional da cidade de Campinas, que é o Casarão da Hípica. Exatamente. Foi um lugar de festa, de bagunça durante muito tempo, né? E hoje é um lugar onde as crianças vão para aprender, para se formar, para serem educadas e de um jeito completamente diferente das outras escolas. Isso. Então, como foi chegar naquele casarão? Porque aquilo lá estava preparado para festa, não estava preparado para a escola. Não. O modelo de escola que existe lá, ele é completamente diferente do modelo tradicional. Então, para quem está lá, eu dei aula lá, minha filha está lá todo dia, a gente entende de uma forma fácil, mas a primeira vez que eu fui até a escola, eu lembro que eu olhei a parte de cima do casarão e não tinha parede. Falei, mas como é que dá aula para criança aqui que não divide uma sala da outra? Exato. São móveis que fazem a divisão. Sim. Não, a criança põe fogo nesse negócio aqui, vai destruir isso aqui. Como é que bota 50 crianças aqui e não põe uma cerca para dividir? Conta um pouquinho disso, porque eu acho que a gente precisa trazer essa curiosidade para quem está de fora e passa ali, e às vezes acha que aquilo ali é qualquer coisa, menos uma escola de educação infantil, e principalmente entender que é uma escola de educação infantil diferente das outras, que não Sim. tem parede. Exato. Acho que esse é um negócio para trazer essa ideia, Vânia, da onde surgiu, né? É um ambiente multiuso, tem dia que é auditório, tem dia que é sala de aula, arrasta para cá, vira uma coisa, arrasta para lá, vira outra coisa. E as crianças, elas se comportam, cara. Sim. Isso aí É a mágica. é a mágica, né? Assim, Gil, eu acredito que o casarão foi algo também, né? Eu não tenho como não falar de Deus. O casarão foi algo de Deus que apareceu para a gente ali. Nós precisávamos de um prédio. A Vânia, conta um pouquinho do que você tinha sonhado. Mas extremamente ousado o movimento para o casarão, né? Sim, Porque haviam pouquíssimos alunos no primeiro momento. sim, nós chegamos no casarão com 68 alunos. A conta não fechava. Não, é um lugar daquele tamanho, né? A conta não fechava. Tanto que, mas assim, Gil, eu tenho algumas coisas na minha vida que me fazem, vamos dizer assim, permanecer de pé. Eu acredito em alguns pilares: essência, propósito, né? E objetivos de vida. Então, quando apareceu a oportunidade do casarão, que foi algo, eu estava passando a avenida, não estava anunciado que aquilo estava alugando, eu nem sabia que estava alugando, não tinha condições de alugar, mas eu vi o cara colocando uma faixa lá, parei, peguei o telefone, busquei ela e voltei para apresentar o casarão. E ela falou: nossa, você está me trazendo aqui? Eu passava por aqui, admirava, queria ter um dia a oportunidade de entrar aqui e pensei nisso aqui, acho bonito, né? Você falava? Fala para mim, fala para... Sim, a gente já vinha buscando um prédio maior, porque de 2011 até 2016, os alunos cresceram. Sim. E a escola ia só até o 5º ano do fundamental, são os 10 aninhos de idade. E as mães começavam a falar: e agora? O que eu faço? Como que sai daqui? Que escola que eu vou com meu filho adolescente, virando para adolescência com 11, 12 anos, Acostumado com acostumado um jeito, aqui, indo para outro. indo para outro jeito. Já não tinha mais a sociedade, então... E aí vamos abrir aí, Vânia, abre o Fundamental 2. Só que o prédio que nós estávamos era pequena, era construída e não comportava mais sala de aula nenhuma. Então essa busca, sem o Carlos saber, eu passava na avenida e olhava o casarão de festas Bem e que falava: podia ser aqui, se né? fosse aqui ia ser lindo. Mas falava dentro, jogando aquela ideia mesmo do segredo, né? Que você joga para Deus. Tem gente que fala que é o universo, mas enfim, independente da crença. Aquela vontade interior mesmo, né? Espiritual de,
puxa, que se fosse aqui. Nossa, ia ser maravilhoso, que lugar bonito. Exato. Só que ninguém sabia disso, era uma coisa É interna, um né? segredo. Segredo ali. Passando ali, quando tem o farol ali da avenida, né? Olhava assim, ah, mas que lindo se fosse a E quando escola você ali, chegou lá com ele? Eu né? vim aqui te trazer para ver um negócio, algum lugar. Então, eu fiquei deslumbrada, né? Eu olhava assim, já via a escola. Andando assim, cada espaço, a escola vai dar certo aqui. Aqui pode ser o berçário, aqui pode ser aqui esse banheiro, aqui aumenta ali, aqui faz a sala de aula. E o salão de festas, lindo e amplo ali, foi aquela, vamos fazer escola sem parede. Olha que salão lindo. Legal, Vânia. Fala pra gente, pedagogicamente, Uhum. da escola sem parede. Escola sem parede é um negócio que já existe há muitos anos fora do Brasil, né? Tá? É uma tendência que começou nas universidades de romper as paredes no mundo acadêmico. Antes disso, lá na década de 50, o romper foi na empresa, né? As empresas, que hoje é muito Tirar mais as comum, paredes, tiraram área as comum de paredes, né? trabalho. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu comecei a ver os bancos, né? Sim. As agências bancárias. Quando eu cheguei no banco, a sala do meu gerente geral era a sala do gerente geral. Ele Aham, entrava lá, abria o jornal aham. e só saía à tarde. Isso. Ninguém entrava lá Ninguém dentro. entrava lá dentro. Era uma E de repente está todo todo mundo mundo igual, junto ali, junto. todo mundo igual, né? Então essa tendência de mercado foi para as universidades e algumas escolas de países mais desenvolvidos, né? Entendendo a importância de se relacionar, de se conectar com pessoas. O aluno que conecta com outro aluno, ele tem possibilidade de ter mais ideias do que sozinho. Você sabe que você falando isso me ocorreu algo aqui. A gente estava saindo da escola outro dia. A gente foi a um supermercado na cidade e encontrou uma outra criança com o mesmo uniforme. Então, é o uniforme da escola, lá, estudo na Leaders. É. E aí a minha filha é pequenininha, tem 2 anos, e foi perto da menina que devia ter uns 6 anos. E a menina, ah, olharam, não sei o que e tal, e a minha esposa pegou a Sofia, ela estuda na sua escola. A menina virou para a mãe dela e falou, eu sei quem ela é, é a Elis. Quer dizer, as crianças de classes Se diferentes, de uma conhece. idade completamente diferente nessa fase, né? Aham. Sim, Essa diferença de idade nessa fase é muita coisa, sim. mas elas sabem o nome umas das outras, Uhum. Se porque tem conhece. esse convívio, elas É, estão juntas dentro do ambiente de é, escola. é. Na declaração da Unesco da Educação do século XXI, que foi feita por uma pessoa chamada Jacques Delors, ele fala que a educação do século XXI tem que ter 4 pilares. Isso foi muito forte nessa transição do século XX para o XXI, quando ele dá essa declaração. Um desses 4 pilares é aprender a conviver, que a gente tomou isso para esse projeto aberto, esse espaço ajude essa promoção da convivência, porque aí não tem jeito. Ou eu aprendo a conviver, ou esse ambiente vai ficar um caos, como você pensou. Eu É, imaginei, ao ver aquilo sem parede, que ia aham, sair criança pulando de um lugar para o aham, outro e sem, virando uma bagunça. exato. Quando a gente olha a imagem de câmera, né, outra coisa legal da escola é que a gente põe no celular. Eu lembro da Elis bebezinha e o berço dela tinha o nome dela, né, Uhum, Sim. na cabeça do berço, assim. é, E ela deitada no berço dormindo e minha esposa olhando pro celular assim, ó, tá dormindo, né? É um é, recurso. E a gente é. olha o ambiente de aula e as crianças não estão pulando uma por cima da outra e nem gritaria tem. É por conta de ser aberto que elas se comportam? A gente percebeu essa diferença, sabe? Até 2017, no prédio antigo, eram ainda salas convencionais. E havia uma questão de barulho, né? Uma Uhum. questão de comportamento. Mudando para o espaço aberto, os alunos ficaram e perceberam que essa contenção é possível, é agradável, porque eu começo a pensar no outro, eu começo a pensar que tem outras crianças que querem aprender também e que eu preciso não só pensar em mim mesmo, né? E eles começaram a perceber isso de uma maneira rápida, né? A Tá. transição de um prédio para o outro foi uns 15 dias de barulho, sim, né? 2 semanas e foi muito rápido. 15 Eles dias foram se para ajustando. as crianças se ajustar, acho que foi muito rápido. E já estavam acostumadas com a sala fechada.
né? A professora, a sala tá muito agitada, fechava a porta. Aí piora Aí ainda mais. piorava, Virou uma panela né? de pressão. Que Exato. é o normal de uma escola padrão. Mas depois de 15 dias, as crianças começaram a diminuir o volume de voz, os professores, porque o professor fala alto, né? Sim. Ele sempre tem uma galera ali para ouvi-lo, e eles começam a falar, o professor levanta mais a voz ainda. Mas as turmas são reduzidas também. Também, Vocês têm menos claro. alunos por classe. Isso sim. Como é a reação de um pai que chega para uma visita na escola e olha para aquele salão aberto? Boa Como que é isso? pergunta. Porque Tem eu de tudo. comecei o programa falando de um amigo meu, amigo, irmão, assim. Só que ele é um cara extremamente analítico. A profissão dele traz isso, ele é um cara de número. A gente bate altos papos sobre desempenho em marketing. Ele trabalha numa multinacional, atende o Mercosul inteiro, um gênio. Ele foi em 22 visitas. Ele não, né? A esposa com a avó, algumas ele. É muita visita, Sim. né? E eu sou completamente o oposto desse meu amigo. Eu falei, vai estudar lá. E nem fui visitar, é lá, né? Mas eu acredito que alguns pais chegam e olham para aquilo e falam, mas e aí, funciona? Como que é sentir essa reação do pai? Uhum. A melhor reação, Gil, eu sempre gosto de. Porque, assim, quando está na educação infantil, está no andar de baixo, Sim, que ainda tem um pouco das salas, porque ainda é uma proposta que é um pouquinho diferente no nosso caso. Algumas escolas que trazem uma metodologia um pouco diferente, elas trazem as salas de aula da educação infantil mais abertas, e quando vai para o Fundamental 1, Fundamental 2, fecha tudo. uhum. E lá é o contrário. Nós temos a educação infantil com salas Preservada. preservadas, porque nós acreditamos que nessa idade a criança precisa aprender a dominar o ambiente. E aí o ambiente precisa ser um pouco mais restrito, um pouco Mais menor, controlado, aham. para ela poder, dentro, porque uma sala de aula de 40 metros para nós pode ser pequena, grande, mas para uma criança de 60, 70 centímetros é gigante, um Sim, espaço de 40. sim. Então, esse espaço na educação infantil é fechado. E lá em cima é tudo aberto. Eu sempre gosto de marcar visitas para Fundamental 1, que já é lá em cima, no horário de aula, Para que os pais vejam a para coisa que os pais acontecendo. vejam a coisa acontecendo. Legal. E é assim, as reações são as mais diversas possíveis. Tem gente que ama, tem gente que não tem palavras, tem gente que fica, mas como é possível? Vou trazer meu filho aqui, ele vai pôr fogo nesse negócio. É. Exatamente. Não, mas vocês, eles estão assim porque eles já estão acostumados. E alguém de fora, como faz? Como se enquadra? Como se encaixa? E aí é que tá. É ao contrário. Quem vem de fora se sente tão acolhido no ambiente daquele que acaba sendo muito mais rápido, muito mais fácil essa criança se adequar ao espaço do que se fosse numa sala tradicional onde ele já está acostumado e muitas vezes traumatizado. Então, o pai fica chocado, mas qual é o diferencial? Traz o seu filho para passar um dia com a gente. Fazer uma adaptação. Fazer uma vivência. Carlão, você sabe que teve um dia que a Elis, quando a Erika chegou lá para buscá-la, falou assim: tchau, mamãe, pode ir embora. Eu vou ficar. Não queria ir embora, cara. Confesso. Ela não queria ir embora da escola. É, é algo que às vezes até assusta, porque assim, ela chega em casa, ela sabe o nome da. Hoje ela já está mais velha falando tudo, mas logo que ela começou a resmungar, ela falava o nome da tia T, Tia T. tia T, e assim, um carinho, um negócio com a escola, e pô, a gente sai de Paulínia, cara. E eu já não moro no começo de Paulínia, eu moro no fundo de Paulínia. Eu saio de casa, a Érica sai de casa para ir lá no Gramado, que é do outro lado do mundo, por uma opção Sim. de escola, que eu acredito que faça diferença. E até conversando com os amigos, quando eles perguntam de escola, eu falo, ó, a do lado de casa é a fácil. Você tem que ver se funciona. Sim. Eu ando 40 minutos para ir na que funciona. E aí?
E aí, né, é o meu argumento para levar Exato. o cara, pelo menos, a ir lá conhecer a escola. Sim. Os pais chegam, olham, testam, e aí a criança chega. E aí? Geralmente quem escolhe a escola é a criança, Tá. até. Na visita, geralmente a criança não tá junto com o pai e com a mãe. Às vezes não, às vezes é Às uma vezes não. segunda visita e o Carlos sempre convida para fazer um teste, já que a escola é tão diferente. Testa primeiro, sem compromisso. E aí a Fica criança aí, passa escolhe. uma semana aí para ver o que dá. Aí a criança fala, eu quero, eu Legal. gostei. Aqui é diferente. E a gente está até agora falando da área interna, né? E a escola tem uma área externa gigante, É. com estrutura, com horta, com quadra, com gramado. Inclusive Parque. foi esse o argumento do meu colega, dizendo, eu escolhi lá porque lá ele não vai ficar trancado. É. Lá ele tem coisa para fazer do lado de fora. Exato. Assim, Gil, a escola ela foi pensada para resgatar, vamos dizer assim, uma conexão. Porque a escola, o princípio da escola foi para atender uma necessidade de mercado da época. Correto. Com o passar do tempo, a escola foi se desassociando do mercado, foi se desassociando da sociedade. Que ela permaneceu do jeito que ela era. Se você pegar uma sala de aula tradicional de 1950 e pegar uma sala de aula hoje de uma escola tradicional, é a mesma coisa. Igual. É igual. Não Pelas evoluiu fotos, né? pelas fotos. E essa ruptura está trazendo muita confusão para as crianças. Porque ela está vivendo um espaço que é angustiante para ela, dentro de uma sala fechada. Então, quando nós pensamos na questão de Leader School, desse momento, dessa dinâmica, que nós vimos, como a Vânia falou, aquele espaço todo aberto lá, aquela coisa linda que era o casarão, que é ainda, sem os móveis, aquele salão imenso, assim, brilhou os olhos, porque, poxa, era a chance que a gente tinha de apresentar de uma forma muito estruturada a ideia nossa de convívio entre as crianças e, mais importante do que isso, quebrar o paradigma de que ir para a escola é coisa ruim. Então, quando você fala que a Elis gosta, que ela quer ficar na escola, é porque a escola, os ambientes, eles são formados, eles são pensados, a dinâmica da escola é pensada para que a criança se sinta bem. O que me levou a escolher a escola não tem nada a ver com o que me levou a ficar na escola. Vou tentar explicar. Quando eu fui como Conte. visitante, às vezes que eu estive lá com o Michael, tal, falando de outras coisas, eu um dia passei no berçário, o berçário era todo com EVA, falei, ó, que legal, aqui a criança não bate a cabeça. Aí eu fui numa outra sala, passei, a professora estava dando aula em inglês para criancinhas pequenininhas, falando de animais em inglês com as crianças. Pô, a escola é bilíngue. Aí, numa outra conversa, a gente estava falando sobre ensinar empreendedorismo na escola. Falei, pô, isso aqui é legal, porque os caras vão ensinar minha filha a fazer negócio, a comprar e vender. Isso. Isso foi o que me moveu para lá. Mas não é o que a Elisa recebeu no berçário, certo? Exato. Fora o EVA, o empreendedorismo não está lá no berçário. O que me fez ficar foi o cuidado com ela no ambiente do berçário. Isso. É olhar o caderninho dela lá, eu olhei ontem. Comeu quiabo 2 vezes. Criança não come quiabo. Mas, pô, a comida lá, eu conheço quem compra o que vai ser servido lá dentro da cozinha. Então, isso foi o que me fez ficar na escola e foi o que conquistou a minha esposa a permanecer nessa viagem Jornada. interestadual que ela faz para levar a Elisa Já. à escola. A gente já pensou, inclusive, em comprar algo para morar lá perto da escola, que também não é o normal. Você mudar a tua família para onde está a escola. O normal é você achar uma escola perto de onde está a família. Exato. Como que é construir na criança que chegou lá pequenininha essa ideia do empreendedor? Porque é um negócio diferente. Sim. É diferente do que se diferente. ensina por aí. Sim. Olhar negócio. Eu lido com gente o dia inteiro. O não saber escrever é o menor problema. Exato. As pessoas não sabem da vida.
Sabe o que é não saber da vida? O cara não sabe se relacionar, vocês falaram de convívio, não sabe. Ele não sabe escrever, mas ele não sabe o básico da vida, assim, o básico, assim, como é que faz para comprar um carro? Não sabe. Não sabe fazer um currículo, nem é isso, assim. Ele não sabe sentar para uma entrevista, para uma conversa. Não sabe se portar como alguém que vai trabalhar numa empresa. Eu recebo estagiário que na entrevista dá vontade de sair da entrevista e deixar ele sozinho. Não dá para ficar na entrevista. Como preparar esse adolescente que hoje entra lá bebezinho e pode sair direto para a faculdade? E vocês têm que preparar eles para a faculdade. Tem. Que não vai ser como a Leaders, a não ser que até lá tem a faculdade da Leaders School. E aí? Vai lá. Esse processo ele é bem complexo. A gente pensou num programa de ensino desde pequenininho, né? Chegar lá na adolescência realmente já com muitos conceitos. Então, a partir dos 4 anos, eles já têm aula de educação financeira toda semana. Não existe isso. Não, né? é mais difícil. Não, então assim, por que aos 4 anos? Porque eles já têm muito vocabulário e muitas condições de observar tudo à sua volta. Com 4 anos, sua filha já sabe que você pega um cartão de crédito na carteira, passa e ela ganha um brinquedo. Com 2 ela já tá Eu pago sabendo. com cartão, mas ela vai Papai compra pra mim, ela fala. Ah, eu quero isso, não tenho dinheiro. Aí a criança responde, passa o cartão. Passa o cartão. Né? Então a gente começa a ensinar para a criança de uma maneira lúdica, através de historinhas, Como é que o cartão brincadeiras, vira o brinquedo? valor das coisas, como que Legal. ele vira, o que é o dinheiro, o que são as coisas, de onde vem o dinheiro. Eles não têm ideia. Né? Tem criança que fala que aparece do nada. Ela não sabe que precisa trabalhar. Depois de 30 dias você vai receber um salário, se você é empregado de alguma empresa, etc. Né? Então, de uma maneira bem lúdica, através de historinhas, de personagens, eles vão começando a entender o que é isso. A montar um cofrinho com moedinhas, e entender o valor do dinheiro, o que que compra com esse dinheiro. E assim, refletindo, né, um pouquinho, fazendo eles pensar quantas bonecas eu preciso, né, quantos carrinhos, porque aí eu sempre quero mais um, mas você precisa? Ideia do consumo, do consumismo de uma maneira bem prática, Legal. né? Exato. Paralelo a isso, que tem que estar na cabeça do empreendedor, valores, né? Ele tem que ter missão, ele tem que ter propósito, ele tem que ter essência para ele ser um bom empreendedor, senão ele não vai ter Saber a sucesso. diferença do certo e do Né? errado. Ética, Da ética. resiliência, Sim. frustração. Então, tem um projeto anual que nós montamos, pedagógico, que começa desde o berçário, chamado Projeto Valores e Virtudes. É uma base para tudo, para um cidadão de bem, para um cidadão consciente, né? Do seu papel na sociedade, do seu papel na sua casa e quem é ele mesmo. Então, é estruturado desde o começo do ano que a criança pensa em si, quem ela é, onde ela se encontra, onde ela encontra a paz, o amor próprio, a mansidão do espírito dela, até essas relações, como que eu divido meu brinquedo, né, desde pequenininho, como que eu ajudo o meu amiguinho que está precisando de ajuda, né, para alguma atividade na escola, até chegar mais velho e já começar a ver uma visão da sociedade. O que é essa sociedade? Qual é o meu papel nela? Eu posso transformar o mundo de maneira positiva através dos meus valores e as virtudes que eu construí? Então, o empreendedor, muito antes dele pensar num produto e tentar vender o produto dele, ele tem que ter essa construção interna, né, como um ser humano. E aí vem, por isso que tem que ser desde pequeno. A ideia do empreendedorismo começa lá atrás, com essa educação Como os financeira pais recebem e isso? virtudes. Gostam, Gostam né? bastante. Gostam Gostam. bastante, gostam bastante. E como comunicar isso para o mundo exterior, Vânia? Porque assim, eu nem sei se existe isso em outras escolas, ok? Uhum, Mas lá existe. Existe e funciona. Como que eu levo isso para fora? Porque, por uma coincidência, vamos dizer assim, eu atendo hoje uma outra mãe uhum, de aluno lá da escola, profissionalmente, que é alguém da área da educação, que é a Isa Minatel, que grava nessa sala aqui o podcast dela, é o nosso pessoal que planeja parte do conteúdo e tal. E eu me lembro quando ela chegou lá uhum, como mãe, uhum, e,
e de ouvir falar a respeito dos vídeos que ela fazia, da experiência do filho com a escola e de como ela fala bem da escola hoje. E ela poderia ter o filho dela em qualquer escola, Sim. Sim. certo? Uhum. Ela, como profissional da área, como alguém que ensina pedagogos, Uhum. escolhe manter o filho lá naquela escola. Como chegou nela? Como chegar em outras pessoas? Como comunicar isso para quem está do lado de fora? Entender o que acontece dentro do casarão, porque não é mais um casarão de festa. Exato. Assim, Gil, essa comunicação, eu não vejo nem tanto problema na comunicação, mas o grande desafio é quebrar a barreira que existe do tradicionalismo. Porque ainda as pessoas, elas estão focadas naquela questão neurológica, mental, de você, na hora que você precisa resolver algo, você vai buscar, como a gente chama, pela bola de segurança. Vai no básico. Vai no básico, vai no tradicional. Você precisa de algo e não sabe o que fazer, você vai abrir a caixinha do seu cérebro e vai buscar aquilo que foi referência para você. E aí, a maioria das famílias ainda está vinculada a uma escola tradicional que deu certo. Então, o maior paradigma a ser quebrado é esse. É mostrar que a educação mudou, não foi só a escola que mudou. A escola mudou por uma necessidade. Porque, por exemplo, a gente estava falando de empreendedorismo. Valores e virtudes, ética, moral. Poucas escolas já estão trabalhando isso hoje ainda, que são pilares e vão ser ainda mais no século XXI. Aliado a isso, aos valores e virtudes, nós temos o quê? A necessidade de gerar na criança uma ideia de pertencimento de quem ela é e mais, manter nessa criança o ser crítico, o ser criativo, o ser sonhador. Então, além de ter uma escola diferente, ter uma escola que cativa a criança, que ela quer ir para lá, que ela quer aprender e que ela quer tornar isso algo viável para a vida dela e é que ela quer convidar, é tudo muito novo. O maior desafio da Leaders, então, enquanto comunicar, é o quê? É transformar essa vivência que você tem como pai, que seu amigo tem, que a Isa tem, que muitos têm, como algo tangível também e não só tangível, mas efetivo, que dá resultado. Porque muita gente ainda pensa assim, mas será que vai dar resultado no Enem? Será que vai dar resultado no vestibular? Esse ano vocês estão com o segundo ano do Do médio. médio. O ano que vem fecha o ciclo. Fecha o ciclo. Vocês vão ter a primeira leva de alunos 100% Leaders School Exato. saindo do outro lado. Saindo do outro lado. E a expectativa para isso, como é que tá? Eles Olha, fazem trainee esse ano, esse tipo de coisa, ou não? Fazem. Fazem. Desde o primeiro ano do ensino médio, eles têm simulados durante o ano, onde eles vão fazer simulados do Enem, simulado das melhores universidades, para prepará-los também para o Enem e para o vestibular. Uhum. Mas o nosso foco é o quê? Preparar para a vida. É ter um jovem, como uma mãe falou para a gente no ano passado, né? E continua conosco. As filhas dela amam a escola. Ela falou assim: eu vou acampar aí, eu vou ver uma aula da minha filha. Eu quero passar um dia aí com vocês para entender o que vocês estão fazendo aí, para minha filha querer ir para a escola. Minha filha não gostava de ir para outra escola. Hoje minha filha acorda sozinha para ir para a escola de manhã. O que vocês estão fazendo? E o segredo é justamente esse: é receber o jovem como alguém, o adolescente, a criança, como um ser pensante que merece não só ser uma esponja, mas merece ser ouvido também. Ter um ambiente que seja esse ambiente favorável e que ele queira estar ali. Porque parece, então a escola é uma escola voltada para criança, mas não vai preparar. Não, ao contrário. Porque, historicamente e neurologicamente falando, a partir do momento que algo se tornar agradável para mim, eu quero consumir mais. Sim.
Então, a aprendizagem, ela se torna fluida, ela se torna mais eficiente a partir do momento que eu tenho num aluno o bem-estar, a A alegria. gente entra num outro ponto de problema aqui, o gestor pensando, né? Você recebe professores que estudaram em universidades que não tem nada a ver com isso. Não pensam assim. Uhum. E aí, quando esse cara chega lá e vê que não tem parede, a turma é reduzida, não pode falar alto, como que é preparar o professor como diretora? Uhum. Porque o teu sonho era mudar a escola. Assim, Era. como diretora, você via Uhum. que era possível. Hoje está com você Uhum. a responsabilidade de instruir um professor que vem do ensino tradicional e cai lá dentro de paraquedas. E aí? É, muitos professores, né, quase todos, são de escola tradicional. Tá. Vieram de escolas tradicionais até na sua Na experiência, sua na formação e como formação lá professores e mesmo. como professores depois, né? Então, foi um dos grandes desafios enfrentado após o sonho se concretizar. Agora eu sou diretora Legal. e agora eu tenho um bando de professor para colocar nesse trilho, para pensar como a gente está pensando, fora da caixa, né? Se a escola desde pequeno nos coloca na caixa, nos formata, né? E faz a gente ser igual a todo mundo, como que eu tiro esse professor dessa realidade? Então, é um desafio e tanto. A formação de professores, ela precisa ser contínua na escola. A gente está sempre atrás de estudar com eles, passar informações novas e relevantes, trazer palestrantes para dentro da escola, né? A própria Isa Minatel é uma das nossas treinadoras de professores já há alguns anos, né? E outros profissionais que a gente traz de fora. É, Começamos, por exemplo, lá em 2016, a trazer uma consultoria para a cultura da paz e meditação escolar, que é uma coisa que não se falava tanto também. Mas a gente foi buscando, escolas americanas, né, já estavam despontando com essa tendência de ter sala de yoga, sala de meditação nos Estados Unidos, trazendo a calma, né, contra essa ansiedade desse século XXI, a calma para dentro da escola como uma disciplina do currículo. E aí contratamos por um ano inteiro uma consultora que ensinou todos os professores a meditar, a fazer a prática da respiração. Respira, meu filho, respira. Respira, se não pira, né? Independente, é claro que a meditação escolar não está ligada a hinduísmo, nenhum tipo de religião, a gente não ensina a criança doutrinas, Uhum. né? Nesse ponto, nesse sentido, é a calma mesmo, é a paz interior, pensando na criança. Então, a gente sempre tem que fazer com que essa formação docente tire os olhos do professor do conteúdo, que é essa loucura pela prova, pelo Enem, pelo primeiro lugar, tira um pouco os olhos disso e coloca um pouco também no aluno, de dentro para fora, não de fora para dentro. O que que é ensinar? É uma coisa que eu quero colocar de fora para dentro da cabeça dele. O que é aprender? É de dentro. Ele Eu tem que aprendo de absorver dentro, aquilo, né? né? Então a gente tem que ensinar o professor esse movimento. Alguns já entendem porque existe muita literatura com o novo ensino, olhando esse aluno de dentro para fora. É que poucas escolas colocam em prática. Mas o professor que se simpatiza com a teoria das metodologias ativas, do ensino respeitoso, da escuta ativa, ele entendendo que essa escola existe em Campinas, ele quer trabalhar lá. Isso é bom. E aí eu fico feliz quando eu recebo um e-mail com um currículo assim: adorei a proposta, vi no site, me identifico, gostaria de fazer parte da sua equipe. Eu falo, oba, vamos chamar esse. Pode Legal. me dar menos trabalho, né? Mas numa formação contínua, a gente percebe grandes transformações, né? E esse professor fica realmente apaixonado, porque precisa gostar para ensinar, né? Para ser Com professor tem que Como, certeza. gostar. como negócio, Carlos, você é o gestor da empresa. Uma escola em que se ocupa menos um metro quadrado, vamos dizer assim, a gente pode dizer assim, tem Sim, menos aluno por metro quadrado, exato. certo? Que demanda mais espaço físico, porque tem área aberta, área livre e tudo mais. Como que é fechar a conta? Porque hoje, com tudo montado, pintado, móvel feito, cheio de aluno, tá fácil de olhar, mas Sim, não nasceu assim. exato. Eu me lembro do Michael dizendo, não, a gente está aqui na escola fazendo armário. Foi como assim? Não, fazendo os armários.
Não, Mike, isso Exato, aí você manda fazer. Não, tô eu e o Carlos aqui fazendo o armário. Então exato. não nasceu pronto, teve que construir. Sim. Como que é isso na área de gestão, na área de negócio? Sim, Gil. Vamos dizer que empreender na escola não foi um desafio fácil, porque nós chegamos lá, como eu falei, 68 alunos, a conta não fechava, mas existia um sonho e, como também especialista de mercado, uma projeção que daria certo. Uhum. Só que para conta fechar, muita coisa nós tivemos que colocar realmente a mão na massa. Como o primeiro ofício da minha vida foi marcenaria e carpintaria, fomos literalmente nós que fizemos a maioria dos Sim, móveis lá. Ou seja, nós trabalhamos os primeiros anos totalmente ali na margem de lucro zero para que a conta tentasse fechar e fazendo a maioria das coisas por nós mesmos, sim. para não ter essa mão de obra. Hoje, a escola já está com outro cenário, a escola já está, mesmo tendo menos crianças por metro quadrado, ou seja, vamos dizer que o nosso custo hoje em relação a uma escola tradicional é o dobro. Ok. Porque se eu tenho 18 alunos, no máximo, numa turma de Fundamental 1, onde a maioria das escolas tem 40, mas o que faz fechar a conta é um propósito. É um propósito de quê? De reengenharia financeira, é um propósito de reengenharia, de repensar a vida e trabalhar de forma consciente. Por exemplo, eu não tinha condições de comprar, na época, computadores novos para colocar nas salas de aula. Mas já despontava grandes empresas fazendo o quê? Reuso de máquinas seminovas. Sim. Menos lixo que você provoca. Peguei a sua dica, virei cliente. Vou lá, toda vez que chega gente nova aqui, o pessoal fala, tô indo para São Paulo buscar computador. É, Exatamente. mas é real. É real. Sim, Ou seja, é uma economia justa, é uma economia ativa também. Eu não preciso. Qual é a diferença que faz a líder dar certo no nosso conceito? Eu preciso que o pai chegue lá e veja tudo organizado, funcional. Mas eu não quero que ele chegue lá e veja a ponta da tecnologia. Porque eu não quero vender para esse pai a ponta da tecnologia. Eu não quero vender para ele um piso de mármore, um piso de granito, porcelanato. Eu quero vender para ele um espaço onde quem tem vez e voz e merece toda a nossa atenção é o aluno. Então vamos dizer que a Leaders ela pensa numa planta eficiente. sim. E a partir do momento que eu trago a eficiência e não o luxo, eu consigo fazer a conta fechar hoje. Ah, mas para mim, o nome da minha filha no berço dela é luxo. Porque a memória que eu tinha de um berçário é assim, cada dia um dorme num berço. E se tiver berço para todo mundo, dorme cada um em um. Se não tiver, põe um com o pé virado pro outro e. Não, e lá ela tinha o berço dela. Dela. Durante todo o tempo que ela ficou lá, ela tinha o bercinho dela. Isso. Isso é luxo. Pode ser considerado luxo, sim, mas é para nós. Aí você vê como muda a visão, porque para nós é individuação. É É. o respeito pela família que está com a gente, é o respeito pela criança. Porque é, é muito mais aconchegante eu, como pai, saber que a minha filha está dormindo no mesmo lugar todo dia, com a roupinha de cama dela, Ok. né? Então, é um bem-estar O que lençol dela, o travesseiro dela, tudo o dela, colchãozinho dela. o colchãozinho dela. Então, assim, é esse bem-estar, essa individuação que faz também com que a gente olhe para cada família, para cada criança como única. E isso, nas pessoas conscientes, gera luxo. Porque é uma coisa, realmente, é uma coisa, vamos dizer assim, prime hoje, é uma coisa elite Sim, hoje. e eu vendo na câmera. Eu disse, minha esposa olhando olha lá, ela tá no bercinho dela. Eu dei zoom na Isso. câmera. Não é que eu fui lá no berçário, eu dei zoom na câmera e tinha o nome dela no berço. Isso. Você sabe que você está falando em câmeras, a Leaders, nós fomos pioneiros no monitoramento para pais em Campinas, se eu não me engano, no estado de São Paulo.
Nenhuma escola até então Fornecia a imagem interna fornecia ao vivo. ao vivo para as Porque famílias. quando você faz isso, você carrega uma responsabilidade de que você está Isso. sendo vigiado. Não é isso? Exato. É. Mas pode olhar, eu sei o que está acontecendo aqui dentro. Exatamente. É justamente gerar essa segurança, gerar esse bem-estar. E falando em tecnologia, né, as primeiras câmeras da escola já eram IP. E até hoje o são. Ou seja, desde a época que nós implementamos, já era tecnologia de ponta. Uhum. Ou seja, quando a tecnologia está a serviço da família, a serviço do aluno, nós queremos o melhor. Quando é para o fluxo diário, nós vamos trabalhar com o possível, Com o que funciona. com o que funciona. Então, essa diferença faz uma gestão enxuta, respeitosa com o meio ambiente e também lucrativa. Ô, Vânia, quantidade de aluno por sala. Então, como vocês chegam no número que é saudável? Olha, Porque eu acredito que em determinados momentos, uma sala que está lotada pelo seu cálculo recebe uma demanda de um pai querendo mais uma vaga. É. E aí, naquele momento, o empresário quer o aluno, a pedagoga limitou a vaga, nem sempre a escola teve com a contabilidade, com a conta em dia, começou faltando, como o Carlos falou. Como que é fechar o número, chegar nesse processo? pois é, a gente precisa ter um número reduzido de alunos para dar certo o projeto, Tá. né? Porque a ideia é atender a criança como única e não formatar ela para ela ficar igual às outras, mas que ela mantenha a sua personalidade e a sua essência, né? Única. Tem estatística aí de monte hoje, né, dentro da neurociência, dizendo a porcentagem altíssima que se nasce de gênios. Sua filha com certeza está na fase de ser gênio. E a escola mata a genialidade, porque Porque encaixota. encaixota. Tá. E aí você vira um adulto não gênio. Tem poucos adultos gênios por culpa da escola, Eu vi uma esses dias né? que diz que aquele moleque que dava trabalho na escola com força é o que se destacou É o que se profissionalmente destacou. depois. É. E o bonzinho é o que virou psicopata. Porque ele ficou ali com medo de sair, né? O outro teve a ousadia de ser ele mesmo, Tá. que é o que faz a diferença, né? Então, a gente foi tendo essa experiência ao longo dos anos da escola. Lá em 2011 começou a educação infantil com 10 por sala. Foi a primeira experiência, né? Eu venho de uma experiência de professora de prefeitura e de escola estadual. Foi meus primeiros anos de carreira como pedagoga. Foi em salas numerosas, em escolas de periferia, né? 40 alunos. 40, 30, 40, mais Tá. ou menos, por sala. Inviável, inviável. Com todas as necessidades de cada um, já era, né, o movimento da escola inclusiva já existia, então, numa sala de 40 com pelo menos 7 crianças especiais, surdos, síndrome de Down, transtornos de aprendizagem, tudo que a gente pudesse imaginar num lugar só, para eu dar conta sozinha. Então, a gente sai frustrado de sala porque não deu conta de atender todo mundo. Uhum. Então, eu já sabia que esse número era inviável, impossível, né? Sim. E aí, com o tempo, eu mudando para São Paulo, fui para a escola particular, saí da escola pública e fui para particular. Aí eu consegui ver escolas menores, trabalhar em escolas pequenas, com menos alunos por sala e fazer um trabalho de maior qualidade. Falei, pera, olha só que diferença do meu trabalho, olha como eu saio satisfeita da sala de aula, porque eu cumpri minha missão, Tá. né? E aí a gente começa com 10, né? Sim. E vai testando. Ensino fundamental com 15, fundamental 1, mais ou menos 15 por sala, e foi testando. Hoje a gente chegou em 16 alunos na educação infantil, no máximo, 18 no fundamental, 1 e 2 no máximo, e 20 no ensino médio, que hoje em dia tem sala com 60, Sim. né? O Sim. professor dá aula de De microfone, microfone, num tablado e a no sala tablado. É. com um Então a degrau. gente vai buscar o quê? A qualidade, né? Se o pai quer colocar 21, a gente fala não. Mesmo que fosse bom, sempre bom Sim. cliente a mais. Sim. Ninguém, né, tá maluco nesse ponto, mas a gente não coloca 21, é 20 fecha a conta. 20 dá para trabalhar, dá para entregar o que a gente promete? Dá. Lá no ensino médio, então são 20, né? Vamos, Então a vamos, gente fechou essa conversa aí.
com né? 20. Vamos fazer algumas perguntas reflexivas aí, algumas coisas para trazer emoção. Opa. Momento mais difícil da escola até hoje. Mais difícil? É. Nossa, muitos, hein? Eu, para ser sincera, foi quando o Carlos é muito ousado. Aham. Eu sou um pouco mais, assim, contida e gosto de ter certeza das coisas até eu dar o próximo passo. Uhum. Então, para mim, pessoalmente, não, né? Foi ele abrir o ensino fundamental 2 e médio num curto tempo. Tá. Eu, como diretora, teria um acúmulo de função muito grande. E foi a época mais difícil para mim falar sim, Carlos. Eu acredito que vai dar certo e eu vou dar conta, né? Porque é um trabalho bem diferente. Crianças têm um jeito da gente lidar e um jeito da gente tratar, e adolescentes outro, né? E ele, no ensino médio ainda, pós-pandemia. Sim. Então, alunos adolescentes que ficaram 2 anos Trancado dentro de enclausurados, casa. né? E vem o Carlos, ele é muito ousado, ele chega e fala, vamos. Mas como vamos? Não tô pronta, Só vai assim vamos. mesmo. Só Você vamos. vai, entendeu? Ele não, né? Ele é um homem de muita fé. Então, quando ele tem as confirmações de Deus, assim, né, nas orações e ele fala, vai, porque vai. E aí eu dou a mão, ele me puxa e eu vou Vamos. também. Mas foram os momentos mais difíceis, que eu tive medo de achar que não daria certo, né? Hoje já abrimos o Fundamental 2 em 2019. E aí, em 2023, que veio o ensino médio, foi o ano passado, Sim. né? E hoje eu posso dizer que eu tô amando, né? Mas tive medo. Então, para mim foi difícil, foi uma fase difícil. De achar que não ia dar, de tremer, de não dormir direito à noite, mas será que vai? A escola é tão nova para já ter todos os níveis de ensino. Escola é um negócio que demora para ir crescendo. Tem escolas muito mais antigas na cidade que a nossa que ainda não tem, que para ali na educação O ciclo infantil. todo são 12, 13 anos. É tempo pra É caramba. muita Sim. coisa, né? Então a gente girou isso muito rápido. Isso, para mim, pessoalmente foi difícil porque me tirou da minha zona de segurança. E você, Carlão, qual o momento mais difícil? O momento mais difícil da escola, o momento mais difícil meu foi o dia que eu assinei o contrato do casarão, onde eu estava abrindo mão do meu apartamento. Da única segurança que eu tinha, né? Porque, assim, quebrar paradigmas não é fácil. E eu sempre ouvi minha família inteira dizer, meu pai dizer, que imóvel, a sua casa é o seu bem mais precioso. E para ir para o casarão, a única opção que eu tive foi abrir mão do meu apartamento, Tá. do nosso apartamento. Então, assinar essa venda não foi fácil. Posso dizer que foi acho que a maior prova de fé que eu pude ter na minha vida foi essa. De acreditar que a escola daria certo no casarão. Olhando pra trás, faria alguma coisa diferente? Fala, Gil, isso aqui eu mudaria. Isso aqui eu não. Hoje eu vejo que podia ter sido diferente. Eu acreditaria um pouquinho menos nas pessoas. Uau. Boa. E você, Vânia? É, Faria é algo diferente? verdade. Não, eu acho que não. Acho Não? que poderia ter sido menos chata com ele, né? Falando não vai dar, tal, só, né? Porque aquela insegurança de Mas você sabe porque que deu, né? essa oposição É, da esposa, ela é saudável. E ela faz parte do processo. é, né? E as coisas só dão certo porque tem esse contraponto. Em casa é Uhum, igualzinho. Eu sou doido, desvairado, e a Érica é quem contém. E não é contém, é quem afronta, porque a única pessoa que tem condição real de ter uma conversa que faz com que ele pare para pensar é a uhum, pessoa com quem ele uhum, compartilha a família. uhum, Opa, peraí. Exato. Ela. Aí, ele para pensar, eu paro, você para. uhum, Precisa ter esse uhum, contraponto, ele é uhum, importante. uhum. Mas de vez em quando botar um pouquinho de gasolina também é bom. É bom também.
Mas, Eu me assusto bastante, por exemplo, quando eu chego em casa e falo, amor, eu vou trocar de carro, eu quero pegar esse carro aqui. Ela olha assim e fala, tá bom, pode pegar. opa, Eita! O que está acontecendo Tem aqui? alguma coisa. Não é a resposta que eu não é esperava, comum. né? Foi Isso. diferente. É. Bom, vamos lá. E eu acho também, né, que você falou no comecinho aqui da conversa que nós somos casados e trabalhamos É juntos, bem né? difícil. É difícil. A gente aprendeu muito nessa jornada. No começo, bem mais difícil do que agora, né? É bem difícil, né? Saber Compartilhar o dividir as ambiente de coisas e trabalho, compartilhar. É. não confundir a relação de marido e mulher com a relação de sócio, É. porque se confunde. Uhum. Não entrar em casa carregando Carregando. o problema do negócio. Às vezes a gente falha Esse, nisso, esse às é um vezes problemão, ainda. né? Já teve época que a gente fez um contrato de 0 escola dentro de casa, porque sobrecarregou, Sim, né? Depois a gente começou a equilibrar isso e já poder falar um pouquinho. Mas às vezes ainda escorrega. Às vezes tem dia que eu falo demais, mulher, né? E ele fala, menos, você trouxe isso agora, à noite, calma, tô cansado. Não, desculpa. Mas bem menos, né? A gente foi aprendendo a dosar. a dosar, porque é desafiador. Se deixar, a gente fala o dia inteiro da Sim, escola, que é uma coisa que a gente gosta. Não é um Exato. trabalho que a gente não gosta de fazer e é obrigado por alguém. A gente recebe tanto testemunho positivo dos pais e ver as crianças felizes é tão gratificante que a gente quer ficar falando mesmo, contando caso. Ah, que bonitinho hoje. Ah, o filho do seu colega hoje, né, do seu amigo que você falou. Eu fiquei tão encantada que ele estava no jardim, a professora cantando a musiquinha do Alecrim Dourado e ele cheirando o alecrim ali, ele pegando no próprio jardim da escola, ou no o pé de alecrim. alecrim, né? Sentindo o cheiro do alecrim junto com a música. Eu quero contar isso para ele. E às vezes é 10 da noite, eu tô falando alguma coisa boa também, né? Sim. Mas a gente aprendeu. Foi difícil nesse início a jornada, porque é um desafio financeiro, né? Sim. É você entregar a sua casa. A gente ficou sem saber onde morar por algumas O semanas. E desafio aí, financeiro dentro né? da família, né? Tem, É um atrito. E aí? E é. aí? E aí? E aí, E aí? né? Como que vai ser, né? Um Exato. período de aperto e aí estressa no trabalho um pouco mais, né? E aí vai Sim. acabar esse estresse indo para casa. Foram momentos difíceis, mas a O, gente conseguiu hoje equilibrar bem, bem mais, né? Com o nosso certeza. programa, ele nasceu para ser um programa que falaria sobre marketing digital. Você viu que a gente não falou nada sobre marketing até É agora. verdade. Mas a gente finaliza invertendo a ordem e dando para vocês o direito de fazer uma pergunta a respeito de marketing, do digital ou de qualquer outra coisa, e eu tento responder para conectar. As pessoas ficam até o final para entender soluções mesmo do digital dentro de negócios. Uhum. Então, a pergunta é de vocês agora. Opa. Bom, então, deixa eu te fazer uma pergunta, quase que te devolver a pergunta que você me fez. Como pai, como expert na área digital, da comunicação digital, como fazer o mundo virar líderes? Eu acho que a gente está começando a trilhar esse caminho, né? Ah, eu faço tráfego pago para o berçário da Leaders há uns 3 ou 4 anos, para o fundamental, tal, para aquele comecinho. A gente anuncia no Google há muito tempo, Sim, mas só esse ano a gente começou a produzir material intencional para que as pessoas de fora consigam enxergar o que acontece lá dentro. Hoje, se eu tiver que gastar dinheiro com uma propaganda da escola, eu preciso pôr dinheiro em algo que as pessoas identifiquem o que é diferente lá dentro, estando fora. Eu tenho que pôr foco na sala de aula aberta, eu tenho que pôr foco na sala de aula com pouca gente, na criança cheirando a horta, porque tem horta para andar, e comunicar o diferente. Comunicar o empreendedorismo, a criança comprando
com dinheirinho, aprendendo a dar troco, a montar um negócio. Não, é comunicar o diferente. Porque igual já tem um monte de coisa. E quem olha para o nome, a gente já falou isso várias vezes, né? O nome da escola não diz que é uma escola. Exato. É uma dificuldade, porque não é um nome que a pessoa fala, nossa, aqui é uma escola. Uhum. Não, ali pode ser qualquer coisa, ali pode ser MBA, ali pode ser Escola de curso idiomas, de já me inglês, falar. É. pode ser. Não, é uma Sim. escola de educação fundamental, básica. As pessoas de fora precisam ver. Então, houve um evento da escola agora, alguns dias atrás, com uma pessoa de relevância na área de gestão, de finança e tal. Eu mandei 2 times para lá, para produzir material. Sim. Eu mandei o time normal do dia a dia, que é o time da Carol, e mandei o time da produtora de vídeo para produzir vídeo de evento, porque era um evento. E eu preciso mostrar para quem está do lado de fora que ali dentro acontece um evento daquele tipo ali, gratuito, para pais de alunos. Foi ir ao evento que levou o meu colega a fazer a matrícula lá na escola depois. Ele foi no evento, ele não era pai. Entende? Então a gente precisa trazer o que acontece lá dentro para quem está fora. E aí sim pôr dinheiro em cima para que as pessoas estejam nos eventos. Ah, vai ter um evento com a Isa? Tá legal. Então vamos rodar material em cima para que as pessoas se inscrevam no evento, não para pais. Ah, mas o evento é para os pais, então não é marketing, não estamos falando de vender. Ah, é para vender, faz 2, faz um para os pais, faz um para os convidados, se der overbooking. Sim. Mas abrir a escola para receber quem não é aluno, para fazer um convívio ali, mesmo que seja para um evento. E a pessoa olha e fala, cara, é diferente esse negócio, como é que é isso aqui durante o dia? E aí você tem o cadastro da pessoa, você tem o e-mail, o telefone. Ela fez uma inscrição, você consegue fazer um telemarketing ativo e buscar esse pai que teve lá. Oh, gostou da visita, esteve aqui e tal, aí vira tradicional. Deixa de ser o marketing digital e é um negócio de um a um. Quando a gente fala de venda de valor agregado alto, e uma escola que tem menos alunos, vai custar mais caro, ok? Porque a conta tem que fechar. Então, você vai ter escola que cobra um valor, e você tem uma outra escola com outro valor, uma escola que serve 3 refeições integral com um pouco é outro valor. Então tem uma grade aqui. Isso. Quando eu não estou vendendo preço, botar placa de vende-se na porta não funciona. Exato. Sabia disso? Já pensou assim? Não. Quando eu vendo preço, eu boto lá, só hoje, R$ 1,99. Vem busca aqui. Quer pagar quanto? É preço. Tá. Quando eu vendo atendimento, qualidade, produto, eu saio da briga do preço, porque quem briga por preço morre. Pega uma aqui, ó. Todo varejista que briga por preço, fale, fecha, quebra. Uau. Ricardo Eletro, Americanas, Magalu, Mapping. tudo, Mapping, quebra. Foi pro preço, quebra. Quando que você sai disso? Quando você vai comprar relógio, você vai na loja do relógio no Shopping Guatemi ali e vê se o cara tem relógio para te vender lá. E não é preço, é caro. Não, mas eu tenho dinheiro para pagar. Não, não tem. Tem que entrar na fila de espera. Tem que ver se o senhor pode ter um relógio nosso. Não é assim, eu quero ter. Seu pai já teve? Seu avô já teve? Porque se alguém da família já teve, ok. Se não, pega a fila. Tem relógio que tem 5 anos que estão esperando. Exato. Não é preço, é produto, é qualidade, é atendimento. Quando eu vou para isso, eu não ponho placa de vendas. Placa de vendas não funciona. Eu tenho que causar na pessoa o desejo de ter. Como que eu causo na pessoa o desejo de ter? Hoje, Sim. com vídeo. É o vídeo, é a produção de vídeo que vai dar desejo na pessoa de ter. Então, quando a gente acelera o que se faz em vídeo, vamos fazer uma série de depoimento de criança, vamos fazer uma série de depoimento de pai, vamos fazer uma série de depoimento dos professores. Uma hora um vídeo daquele vai bater em alguém que vai falar, eu sou professora na Leaders School, eu cheguei aqui, achei que ia ter 40 alunos, porteira, cerca, parede, aí eu só tenho 10 alunos para cuidar, tem esse, não tem porta, não tem parede. Esse vídeo vai chegar num pai e vai despertar a curiosidade para ver o que mais de conteúdo tem postado na rede, e aí ele vai agendar uma visita e vai até lá. Então, é vender desejo, não preço.
Como que eu desperto o desejo nas pessoas? Hoje, Maravilhoso. com vídeo. Fantástico. Muito bom. Eu vi a cena do moleque cheirando o alecrim. Você quer ver como que eu, como pai, me encanto? Quando eu estou aqui trabalhando e no grupo da escola, no WhatsApp da escola, do número da escola, chega 3 ou 4 fotos da minha filha fazendo uma atividade dentro da escola. É aquela hora que você fala, cara, mano, tá funcionando. Tá acontecendo. Eu não tô lá, mas está acontecendo, está funcionando. Então, é levar isso para quem não está lá dentro. Fantástico. Muito bom. Massa. Muito bom. Pessoal, Massa. obrigado. Obrigado pelo papo, Obrigada. obrigado pela conversa. Opa. Foi massa demais. Deu um bom programa aí. Tem bastante coisa para a gente explorar, Sim. né, como conteúdo. E eu quero deixar para você, que é pai, que está entre Valinhos e Paulínia, e quer propor, né, quer oferecer para o teu filho algo diferente, que funciona. E a gente daqui a pouco vai ter número, né, cara? Vai ser muito legal isso, porque daqui a pouco vai ter uma turma saindo no colegial e quem achou que não funcionava vai falar, tá aqui, ó, passou aqui, passou aqui, passou. Eu não sei o problema que vai dar desses alunos nossos lá na universidade tradicional. Porque é uma dor que, como pai, como cristão, como pastor, eu vivi com a minha filha mais velha, de que estava aqui, e aí eu vou para a faculdade, está lá na Alemanha estudando, num ambiente que 90% pensa contrário a ela, criticam a fé, criticam o comportamento, e a gente vai levar os jovens para esse ambiente. Sim. Certo? Quer fazer uma base bem feita, um alicerce bem feito, está na região, agenda e vai conhecer. Vai lá fazer uma visita, vai ver o que é o casarão que era de festa e hoje é uma escola. E não fica só passando no semáforo e olhando, já aconteceu, agora está lá, é a escola. Agora pode entrar. Entrem, marquem uma visita, estejam lá. Para mim faz muito sentido. E assim, meu amigo foi em 22. Você só precisa ir em uma. Bom. Boa. Valeu, pessoal. Valeu, Obrigada, obrigado. tchau. Obrigado, tchau, tchau.